casais, tá bom? Então vamos em frente aqui, vamos orar ao Senhor. Pai, que nessa noite, além desses recados que já foram entregues para as mães, possamos ainda refletir na Tua palavra, porque ela tem para nós ensinamentos que transformam. Não é a minha palavra, mas é a Tua. A Tua palavra, Senhor, é espírito e vida. Então, quando ela toca, quando ela fere, quando ela mexe no nosso coração, ela traz a nós mudança, ela traz uma nova compreensão de quem somos e do que podemos fazer para a honra e glória do Senhor. Amém, pessoal? Amém. Então, o nosso tema hoje é Joquebede, uma mãe que não é muito citada, né? Na Bíblia, algumas pessoas conhecem, mas era a mãe de Moisés, não é? E essa era uma mãe de segundas chances. Deus deu a ela uma primeira chance e agora era a segunda chance. Você vai ver e conhecer um pouco mais da história de Moisés, de por que foi uma segunda chance, tá? Vamos ler o texto então em Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Lá no Velho Testamento, segundo livro da Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia, o seu tablet, o seu smartphone, capítulo 2, verso 1 a 10. Pode acompanhar também na tela aí. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. E vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. 3 meses dentro de casa. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito com junco e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. E a irmã do menino ficou observando de longe. A irmã ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. E enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio, e nisso viu o cesto entre os juncos, e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando, e ficou com pena dele, e disse: esse menino é dos hebreus. Verso 7. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse a essa mulher, que na verdade era a mãe dela, não é? Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou. E tendo crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas, porque eu o tirei das águas. Antes de eu começar a falar sobre a história, eu quero que você veja aí algumas coisas que o humor prático da mãe faz conosco, um treinamento assim tremendo. Olha só, o primeiro humor, porque a nossa mãe sempre é lógica. Então ela fala assim para um filho que está querendo subir numa árvore: se você cair dessa árvore e quebrar o pescoço, não venha chorar depois. A mãe sempre é lógica, né? Segundo lugar, uma mãe ensina a orar. A mamãe fala assim: comece a rezar para que essa meleca saia do tapete, hein? Tá? Você vai começar a orar porque ela está braba, tá? Mães também recorrem à genética, nunca a dela. Jamais a genética dela. Ela fala assim: esse menino aí não tem jeito, ele sai igual ao pai. Claro, sempre o pai, né? Que mais? Que mães fazem, não é? O humor prático. E a mãe sempre trabalha com previsão do tempo. Ô meu filho, parece que passou um furacão nessa sala. Não é assim? São assim as mães. E finalmente, as mães nos ensinam o que é a palavra contradição, né? A contradição é assim: cala a boca e come tudinho o que está no prato. Então como é que você vai fazer as duas coisas, né? Isso aí são contradições de mãe, contradições que estão acontecendo todos os dias também. Agora vamos à história, depois desse humor aí.
A mãe de Moisés, Joquebede, o nome dela quer dizer Deus é glória, Deus é glorioso. 400 anos haviam se passado e eles estavam ali no Egito, e todo dia que essa mulher se levantava, não é, e olhava para o seu marido, ela era chamada de o Senhor é glorioso. Nós estamos debaixo de escravidão, os tempos são difíceis, havia uma sentença de morte sobre todos os meninos naquela época, o genocídio estava sendo praticado na terra do Egito, todos os meninos eram mortos. Por quê? Porque havia muitos escravos hebreus na terra, e o faraó decidiu matar a todos. E isso no capítulo 1 termina exatamente com essa notícia. Por isso ordenou o faraó a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Olha só que decreto terrível, funesto, não é? Sobre as meninas, aliás, sobre os meninos, e as meninas poderiam viver. Então a Joquebede recebe essa chance de ser mãe pela segunda vez, quando veio o Moisés. E o Moisés representa para ela essa possibilidade de continuidade do povo de Israel, da sua própria linhagem, porque ele era o homem que mais tarde ia influenciar toda uma nação a sair do Egito. Queridos e queridas, principalmente mães aqui, você não sabe que tesouro você muitas vezes tem na sua mão. Porque Deus muitas vezes tem um plano com o seu filho, tem um plano com a sua vida, um plano com o povo que esse filho pode gerar e pode liderar para que ele seja uma bênção nas mãos do Senhor. Então, por favor, nunca desdenhe, nunca subestime o valor que você tem para um filho, porque é demais o que você pode fazer. Então, essa mãe, contrária a toda essa lei do Egito, ao faraó, contrário a tudo aquilo que é contrário à vida, vamos dizer assim, não é? Ela vai e pega esse filho, então, e coloca dentro de um cesto, tentando proteger essa criança. Mas você vai ver que essa história, ela não é contada assim a esmo. Havia todo um propósito ali, havia toda uma sequência de versículos que você percebe que foi colocado deliberadamente ali naquela hora e naquele lugar, não é? Embora houvesse ali, me parece assim, coisas milagrosas acontecendo, ela não era uma mãe irresponsável. Ela não fez um cesto e o largou assim sobre as águas e diz: Deus te abençoe. Não foi assim. Havia toda uma conjuntura acontecendo. Possivelmente a Joquebede observava nesses 3 primeiros meses como é que eram as coisas no rio Nilo. As crianças sendo jogadas, mas havia um ritual. De tempos em tempos, talvez todo dia, talvez toda semana, não se sabe, a Bíblia não diz. Mas vinha uma mulher muito fina, muito refinada, e as suas servas, não é? As especiarias, todo aquele perfume, todo aquele ritual, não é, que acompanhava essa mulher, não é? A rainha do Egito, a filha do faraó, chegando ali, se banhava. Ela percebeu, opa, ela vem na terça, talvez ela vem na quinta, e começou a perceber a periodicidade com que essa mulher se banhava. Nada ali foi por acaso. Foi colocado deliberadamente no horário em que essa mulher vinha se banhar. Não foi uma coisa assim, colocada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque mães não são assim. Mães verdadeiras não são assim. Não largam os seus filhos, não é, num cesto e dizem: Deus te abençoe. Mães têm planos, mães têm sonhos, não é? E Moisés é essa segunda chance, essa possibilidade de renascer a vida também dentro do povo de Deus novamente através dele. Então, o que Joquebede fez pelo seu filho? Você sabe que o plano de Deus já tinha começado no capítulo 1, porque as parteiras estavam começando a desobedecer Faraó. Não foram só as mães, mas as parteiras estavam, de alguma forma, deixando com que o povo do Senhor Jesus, do nosso Deus, não fosse exterminado através desse genocídio, desse decreto. As parteiras temeram a Deus
e ele concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. Ou seja, as próprias parteiras, na época, não faziam genocídio, não traziam a morte para dentro do povo de Israel. O faraó não ficou sabendo disso, não é? E a Bíblia diz então que as parteiras, elas mesmas, que não tinham filhos, Deus lhe deu a capacidade de terem filhos. Então o que Joquebede fez? No meio desse imbróglio todo do faraó, ela protegeu dos perigos. Todas as mães verdadeiras protegem os seus filhos dos seus perigos e não promovem em algum momento, não é, a desunião da família, a morte, a mortandade dos filhos. E o salário que ela recebeu até da rainha, ou da filha do faraó, para cuidar do seu filho, foi também uma providência de Deus, para que ela continuasse tendo essa segunda chance de fazer com que o Moisés sobrevivesse. E ali, então, nesse tempo em que ela cuidou desse menino, até entregá-lo de novo à filha do faraó, lá no palácio, a Bíblia diz que ela ensina o menino. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que Moisés foi ensinado pela sua mãe? Porque em Hebreus capítulo 11, diz assim: embora ele fosse filho da filha de Faraó, Moisés escolheu voltar para o seu povo. Quem é que ensinou esse homem de que ele era do povo de Deus? A sua mãe. Quem é que colocou os princípios básicos, não é? Elementares de uma fé no coração dele? Foi a sua mãe, nesse período em que ele foi crescendo debaixo do cuidado, debaixo dos princípios de Deus dentro de casa. Querida, você está preparando homens de Deus, enquanto eles são pequenininhos, e vão crescendo debaixo da sua orientação. Quando chegarem lá na frente, não vão esquecer da identidade que tem com Deus. Podem até espernear um tempo, podem até se rebelar, mas, querida, o DNA, não é? O ensino, a capacitação que você vai dar a essa criança, esse menino, essa menina, não vai sair do seu coração, porque um dia eles vão ter que escolher: o que eu sou? Sou cristão? O que eu sou? Sou filho de quem? Não é? Tenho escolhas a fazer, o mundo aí me chama, não é? Os prazeres me chamam, o dinheiro me chama, mas eu tenho um Deus sobre a minha vida, é o Deus da minha mãe. Hoje eu liguei para minha mãe, eu não pude visitá-la, porque tinha que pregar aqui à noite. Ela falou novamente para mim, pela enésima vez: às 6 horas da manhã eu me levanto e oro por você, oro por cada filho, oro pelo pastor Felipe, oro por todos os pastores que eu conheço. 6 horas da manhã eu tenho um compromisso com o meu Deus. Você acha que eu vou, de alguma forma, manchar uma mãe assim? Você acha que eu vou esquecer de uma mãe que ora pelo seu filho todos os dias às 6 horas da manhã? Meu querido, Moisés foi marcado por essa mulher. Inesquecível o trabalho que essa mulher faz pelo seu filho, protegendo, amamentando, ajudando a esse filho crescer de uma maneira saudável. Quando era adulto, não esqueceu e se tornou de novo, abdicou de tudo aquilo que era bom no Egito e disse: eu vou seguir os passos da minha mãe. E nem que isso levasse 40 anos num deserto, quando ele foi chamado por Deus e levantado como líder de Israel. Então o que eu vejo nessa mulher? 3 coisas, bem rapidamente, para a gente meditar aqui hoje à noite. Primeira coisa, uma atitude de coragem. Sabe por quê? Porque quando você ouve todo dia o seu nome sendo chamado, Joquebede, Deus é glorioso, Deus é glorioso, Deus é glorioso. Joquebede isso, Joquebede aquilo, Deus é glorioso, Deus é a glória. Quando você ouve que teu Deus é glorioso, você se levanta numa atitude de coragem contra o tirano e promove a vida. Você não larga seu filho, você não o deixa na mão, você dá a ele uma identidade saudável, você torna ele a coisa mais preciosa. Por quê? Porque dizer Deus é glorioso na sua vida, você enfrenta o maior tirano da terra, como era esse faraó. Amém, pessoal? Mães fazem isso por seus filhos.
Deus é glorioso sobre a tua vida, mãe. Deus é glória sobre a tua casa, mãe. Deus é poderoso para te livrar e livrar a tua casa de certas situações. Creia nisso. Ele chama você. Deus é a tua glória. Deus é glorioso. Ele vai cuidar da sua casa. Creia nisso, querido. Creia nisso de todo o coração. Então, quando eu vejo ela fazer aquele cesto, como eu falei, havia um timing ali, não é? Ele já percebia que essa mulher vinha tomar banho. Ela pegou o cesto aqui, calculou 2, 3, 4 passos ainda. Vamos colocar agora na água esse negócio, porque a mulher vai ver esse menino. E o Moisés colaborou também, né? Imagina, o primeiro bebê que estava lá nas águas do Nilo daquele jeito, começou a chorar, sentiu o abandono, sentiu a dificuldade, com 3 meses de idade, não é? De estar longe da sua mãe, talvez pela primeira vez. Colocar neném no rio não é coisa de mãe séria. Agora, colocar neném no rio, ouvindo que a glória de Deus está sobre a sua vida, é coisa de mulher corajosa, que concatena com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, para que o seu filho seja salvo. Olha, eu percebo assim, como ela encara esse desafio diante da mulher mais poderosa, né, depois do faraó. A mulher mais poderosa, o homem, não é, o ser humano mais poderoso depois de faraó era sua filha. E quando ela viu, disse assim, poxa, mas é hebreu. Poderia imediatamente ter jogado fora. Porque estava lá o decreto. A filha do faraó, então, desobedece o seu pai e diz, é um menino hebreu. Tem alguém para cuidar aqui? Então a mãe e a filha ali nos arbustos, a filha vai lá, agora vai tu, filha, vai tu. Né? A mãe faz assim, né? Manda, vai coordenando tudo. Né? E chega ali e diz assim, você quer que alguém cuide desse menino? E logicamente essa mulher diz, não, por favor, eu gostaria que alguém amamentasse. A mãe se apresenta, há toda uma troca ali de atos de bondade, de coragem dessa mãe Joquebede, cuja glória de Deus estava sobre ela. Então, queridos, a primeira atitude de mães bíblicas, de mães que têm o Senhor como centro de suas vidas, o Deus da glória sobre você, Ele vai te dar coragem. Em segundo lugar, a Bíblia também nos fala que quando Deus é tua glória, Deus é glorioso sobre você, mulher, você vai usar de criatividade. A Bíblia diz que ela não pegou aquele cesto de qualquer jeito, não foi armado de qualquer jeito, não foi colocado de qualquer jeito ali. A Bíblia diz que ela colocou com betume, com piche, alguma coisa que colasse muito bem e que não afundasse. Lógico. Ela fez possivelmente já vários meses antes alguns testes ali. Talvez colocou até pedras dentro, não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa, essa mãe foi criativa. O meu filho não pode morrer nessa canoa aqui. Vou fazer uma canoa para ele, um cesto para ele, mas esse cesto não pode afundar. Mães têm criatividade. E como tem? Para fazer todos os dias as coisas que ela faz, e ainda ser gostoso, e ainda ser cheiroso, e ainda ser de uma maneira, não é, que ela saia para nós como a melhor mãe do mundo. É muita criatividade. Colocar num cesto, mandar a irmã vigiar, mandar esperar a hora do banho da filha do faraó, toda essa criatividade. Lembrar para Miriam de oferecer ajuda, vai lá, querida, vai lá fazer a tua parte. Mães criativas, a glória de Deus está sobre a tua vida. Você pode dizer assim, pastor, mas eu já tentei de tudo. Esse menino não tem jeito, essa menina me dá muito trabalho. Exatamente, esse é o lamento de muitas mães. Querida, peça a Deus criatividade. Porque tem horas que a gente não é para mais falar. Não precisa mais falar. Você já falou 1000 vezes, 10.000 vezes a mesma coisa. Tem horas que você simplesmente diga, Senhor, qual é a criatividade agora? O que é que o Senhor quer que eu faça, a fim de que todo esse ensinamento, essa repetição, não precise mais encher a paciência do meu filho, mas que agora ele seja chamado a atenção para coisas criativas. Mães têm a capacidade, porque Deus é a tua glória, de ser criativas. Só que nós temos que nos abrir.
pedir a Deus, buscar ajuda. Tem pessoas que talvez sejam mais criativas do que você, mãe. Você vai lá e pede: Senhor, manda na minha vida pessoas que possam me ajudar a ser criativas. Querido, querida, na igreja nós temos gente aqui top de linha, que é criativa pra caramba. E está fazendo tudo para que os seus filhos recebam ensinamentos não só por repetição vã, não é? Por instrução cansativa, que vai levando à exaustão, tanto você, mãe, quanto o seu próprio filho. De tanto repetir 10 mil vezes: escova o dente, escova o dente, escova o dente, escova o dente. Não é? Vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, 10 mil vezes. Querida, não é pela muita repetição que nós ou você será ouvida. Não será. Tá? Então peça a Deus, assim como essa mulher, cuja glória era o Senhor, que te dê criatividade. Ela teve isso de sobra e nos ensina a levar isso adiante. Outra coisa que ela tinha: determinação. Determinação. O verso 10 me fala exatamente o que ela fez, não é? O verso 10: tendo o menino crescido, levou-o até a filha do faraó. Ela não ficou com ele, não abraçou, disse assim: eu tenho um pacto com essa mulher, mas eu vou dirigi-lo, eu vou ensinar os princípios, vou mostrar que a glória do meu Deus estará sobre o meu filho, a glória que me levou a ter coragem, a glória que me levou a ter criatividade, agora também a glória do Senhor, que me deu essas coisas, vai me dar determinação para entregar o meu filho à filha do faraó, e ele vai ser bem instruído ali, nas coisas do Egito, e vai ser finalmente aquele que livrará o seu povo dos seus, não é, dos seus algozes, dos seus egípcios. Não é? Ele vai, então, mostrando para nós na palavra do Senhor: em primeiro lugar, meu filho não vai morrer. Meu filho está na mão do meu Deus glorioso, da minha glória. Em segundo lugar, Deus já proveu educação para ele. Como é importante não só os princípios da palavra, mas também a educação. A educação egípcia, sim, veio para o Moisés como uma forma de ele entender a cultura, entender os meandros do poder, saber o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, como cidadão do Egito. Deus cuida para que o seu filho não morra? Sim. Deus cuida para que você dê princípios? Sim. Mas você não pode parar por aí. Seja determinada e faça o seu filho crescer em tudo na vida. Você pode ser determinada com ele. Você pode colocar os planos diante do Senhor e do seu filho. Deus vai ajudar você a criar o seu filho, a educar o seu filho. E a Bíblia diz, então, que ele finalmente ela entrega o filho à princesa, e esses princípios, então, começam a valer a partir de então. Os princípios de uma mãe de Deus, junto com as orações dela, preste atenção. Os princípios de uma mãe de Deus, junto com as suas orações, nunca morrem diante de Deus. Nunca morrem diante de Deus. Então, queridos, vocês viram o batismo aqui, várias mães testemunhando: oh, meu filho, como eu orei por você. Essas orações nunca morrem, porque chegam um dia a alcançar o coração de um filho que está longe do Senhor. Mas aquele que está perto de Deus, imagina então a força que tem isso. Porque Deus é a tua glória, e você entrega o teu filho para ser educado aí fora, nas universidades, neste mundo, e você diz assim: meu Deus, acho que ele vai se perder. Ele não se perderá, se a tua oração, se os teus princípios foram sinceros diante de Deus, ele não se perderá. As orações e os princípios nunca morrem diante de uma mãe determinada, cuja glória é o Senhor. É tremendo isso para a nossa vida. E qual foi o resultado? Está aí o resultado. Primeira coisa que a Bíblia diz é que quando Moisés, então, depois de ser, não é, esse homem instruído, culto, capaz de então entender toda a história do Egito, toda a filosofia, não é, nas melhores universidades do Egito, escolhe ser mesmo assim do povo de Deus, como eu já falei. Me mostra como a coragem, a criatividade e a determinação de uma mãe fazem com que ela seja vencedora na vida do seu filho. Segunda coisa,
Pode colocar aí. Moisés recebeu as mesmas, preste atenção, recebeu as mesmas características da sua mãe, cuja glória era o Senhor. Está aí, ó. O que ele recebeu dela? Ele era um homem corajoso, ele é um homem que muitas vezes teve que ser criativo e principalmente determinado para levar um povo de quase 2 milhões de pessoas através de um deserto durante 40 anos e muitas vezes andando em círculo. Tem que ser um cara muito determinado. Querido, tudo aquilo que você passa para o seu filho em termos de coragem, criatividade, determinação, porque Deus é a tua glória, resultará em filhos que também vão, por sua vez, fazer a mesma coisa para com a próxima geração. Eu louvo a Deus pelas mães que temos aqui. Mães gloriosas, mães determinadas, mães corajosas e criativas. E eu vou pedir para as mães ficarem de pé nesse momento. Fique de pé aí no seu lugar. Todas as mães, tá? Os pais não, as mães, tá? E você que está perto de uma mãe aí, levante uma das suas mãos em direção a ela, não é? Você, marido, que está próximo da sua esposa, pode fazer isso. Mas principalmente se você está aqui com a sua mãe, levante a sua mão em direção a ela, porque nós queremos orar por essas mães em nome de Jesus. Senhor, obrigado por Joquebede. O Senhor é a minha glória. O Senhor é glorioso na minha vida. Senhor, nós queremos que essa voz ecoe em cada coração materno hoje à noite. A tua glória não é um presidente, a tua glória não é um estado maravilhoso que supre todas as tuas necessidades. A tua glória, mulher, é o Senhor. Deus é a tua glória. Deus é glorioso na sua vida. E por isso Ele vai te encher de coragem para enfrentar a morte dos nossos dias, os apelos, os genocídios, oh Deus, tanta coisa que estamos enfrentando na nossa sociedade, que em pouco difere do Egito, Senhor. Terrível, Pai, os nossos dias. Mas, Pai, nós cremos que tem mulheres aqui, que hoje à noite precisam da coragem do Senhor. Em segundo lugar, nós pedimos a Deus muita criatividade, para não ficarem se exaurindo, não ficarem, ó Pai, desanimadas com tantos comandos repetidos, com tantas ordens, que muitas vezes causam desgaste entre mãe e filho. Senhor, por favor, derrama a tua dose de criatividade, porque tu és a glória delas, Senhor. Tu és a glória delas. Derrama sobre elas, ó Pai, a capacidade de ouvir melhor o que os filhos realmente precisam, Pai. Em nome de Jesus. E finalmente, a determinação que vem do Senhor para agir, para fazer as coisas no timing certo, olhando as circunstâncias, olhando a cultura, nunca esquecendo dos princípios da palavra, porque o teu filho, querida, vai repetir exatamente aquilo que você lhe ensinou. As características estarão sob o seu próprio coração. E em nome de Jesus, assim nós te abençoamos e louvamos a Deus pela tua vida. Feliz Dia das Mães para você, porque Deus é a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para as nossas mães. Criançada vai terminar hoje à noite com uma apresentação. Pode sentar em nome de Jesus.